Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é 17 de junho de 2021, quinta-feira. Eu sou Jeremias Gomes. A gente vai conferir muita informação que o Jornal da Rede Alesp traz para você a partir de agora. A gente vai falar sobre o que é mal súbito cardíaco e quais as suas possíveis causas. Vamos falar também sobre a Lei Seca, que completa 13 anos e o número de multas nas rodovias federais caiu pela metade, você vai ficar sabendo. Olha, outro assunto importante que a gente vai abordar é o projeto de lei 244 de 2021. Ele propõe a instituição de diretrizes para o apoio médico e psicológico dos policiais civis, militares, bombeiros, vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Você acompanha. A gente vai falar com a repórter Amanda Nascimento, ela vai trazer os assuntos importantes aqui do Parlamento Paulista. Amanda está aqui também comigo na Assembleia Legislativa de São Paulo, vamos ver se ela já está conectada. Bom dia, Amanda, tudo bem? O que você traz de informação para a gente? Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Rede Alesp. Falo diretamente aqui do plenário Juscelino Kubitschek e trago a programação do Parlamento Paulista para essa quinta-feira. Às 9 da manhã nós já tivemos uma reunião especial do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com o intuito aí de eleger a presidente e o vice-presidente. Então já trago aqui informação na íntegra para o cargo de presidente, deputada Maria Lúcia Amari, e para o cargo de vice-presidente, deputado Barros Munhoz. Às 10 horas da manhã começou a Comissão de Relações Internacionais, que tinha na pauta 9 itens e também a presença, de modo virtual, do secretário Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais, e também do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Dr. Felipe Della Rosa. Então, a gente está aí com essa comissão em curso, em ambiente virtual, como eu disse, claro, a Assembleia Legislativa de São Paulo, respeitando todos os protocolos sanitários da Covid-19. E mais tarde, às 2 horas, aqui, transmitido direto aqui do plenário Juscelino Kubitschek, nós temos uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e também de Finanças, Orçamento e Planejamento, que vão avaliar o projeto de lei 359 de 2021, que é de autoria do governador e que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto a instituições nacionais e internacionais, a prestar contragarantias em operações de crédito a serem celebradas pela Sabesp e também instituir a Loteria Estadual de São Paulo. Então, esse é o objeto a ser analisado nessa reunião conjunta que começa às 2 horas da tarde. Bom, Jeremias, essas são as informações por enquanto. Eu volto logo mais no Jornal da Rede Alesp com informações para você e também para o nosso público. Muito obrigado, viu, Amanda? Amanda trazendo as principais informações. A gente vai acompanhar tudo isso ao vivo aqui, com transmissão ao vivo pela Rede Alesp de todas essas comissões. E olha, a repórter Carolina Franca traz informações sobre a reunião da Comissão de Infraestrutura no Parlamento Paulista que aconteceu ontem em ambiente virtual. Na reportagem, vamos acompanhar. Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de São Paulo se reúne para a deliberação de 14 itens. O projeto de lei 1317 de 2015, de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV, foi aprovado pelos parlamentares do grupo de trabalho. A medida esclarece que as empresas concessionárias também devem se responsabilizar pelos custos médicos e hospitalares decorrentes dos acidentes e sinistros ocorridos nas rodovias concedidas pelo Estado de São Paulo. A votação aconteceu em reunião realizada em ambiente virtual e presidida pelo deputado Jorge do Carmo, do PT. O item 1, projeto de lei número 1317 de 2015, de autoria do deputado Afonso Lobato. Inclui o parágrafo do 9º na Lei 7.835, de 1992, que dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas,
concessão e permissão de serviços públicos. O relator é o deputado Ricardo Madalena e o voto dele foi favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados e senhores deputados que concordarem, permaneçam em comissão. Está aprovado o item 1 da nossa pauta. Durante a reunião, os 4 requerimentos presentes na pauta tiveram pedidos de vista. A solicitação é feita para que o parlamentar possa examinar melhor a matéria, adiando, portanto, a sua votação. Para pedir vista do item número 6. É regimental o pedido de Vossa Excelência e está concedido a vista do item 6 a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado César. Pela ordem. Senhor, deputado. Está havendo um equívoco aí, um equívoco. Eu pedi vista no 4, no 6 e no 7. 4, 6 e o 7. E a Maria Lúcia acabou de pedir aí no 6. Então, a deputada Maria Lúcia está pedindo vista, então não tem. Também posso conceder para ela, deputado. Tudo Na bem? verdade, desculpa, na verdade, quando o senhor relembrou os pedidos, colocou o 4, o 5 e o 7, não falou do 6, por isso que eu pedi vista. Mas tudo bem, se já está pedida a vista, deixa com o deputado César. Então está concedida a vista para o deputado César, conforme havia solicitado anteriormente. Olha, o 5 do deputado Luiz Fernando não foi pedido vista, não. Eu peço vista, então, do item número 5. A Comissão de Infraestrutura analisa projetos e assuntos relativos a saneamento, abastecimento de água, serviços e obras públicas, concessão de uso de bens públicos, energia elétrica ou de outras fontes. Mais essa comissão. E olha, a cidade de São Paulo inicia nesta quinta-feira a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 54 e 55 anos. É obrigatório apresentar comprovante de residência na capital. Na terça passada, a Prefeitura lançou o Filômetro, página online que mostra a situação de espera nos postos de vacinação contra a Covid-19 que estão em funcionamento na capital. Toda a rede de postos estará em operação para a vacinação. As 468 unidades básicas de saúde, as UBSs, megapostos com acesso a pedestres, postos que funcionam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras. A vacina também está disponível nas AMAs, UBSs integradas, unidades do Serviço de Atenção Especializada, a SAI, e nos centros de saúde. É importante só destacar que essa questão da vacinação, se você for no posto, procure saber se tem farmácia perto, porque às vezes o posto de saúde tem muita gente e a farmácia que é conveniada não tem. Então, é importante você saber. E olha só, o mapeamento genômico realizado pelo Instituto Butantan identificou 19 variantes do coronavírus em circulação, atualmente no estado de São Paulo. A variante Gama P1, identificada primeiro em Manaus, corresponde a 89% dos casos analisados. As outras duas variantes mais presentes são Alfa B1, 1.7, identificada primeiro no Reino Unido, com 4,2%, e a B1, 1,28, com 3,5%. Não houve, até o momento, no estado, a confirmação da presença da variante Delta, identificada primeiro na Índia, que é considerada mais transmissível pelos especialistas. A OMS vai utilizar letras gregas para nomear as variantes do coronavírus e a Prefeitura diz que variante Gama responde por 90% dos casos de Covid em São Paulo. De acordo com o Butantan, o resultado tem como base as 4.812 amostras de testes positivos para o coronavírus que foram completamente sequenciadas por laboratórios públicos e privados no estado entre janeiro e 29 de maio, que representa 5% do total de testes positivos no período. Senão, semanalmente, se escolhe uma amostra significativa por regiões do estado de São Paulo e se faz sequenciamento genético. Com isso, é possível acompanhar a evolução das variantes. Neste momento, a variante Gama é a predominante. Isso é o que disse o diretor do Butantan, Dimas Covas, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.
E agora a gente vai com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre o mal súbito cardíaco e quais as suas possíveis causas. O mal súbito está relacionado com a perda de função do músculo cardíaco e pode acontecer em pessoas saudáveis. Não existe uma forma de identificar o mal súbito, ele acontece de repente. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o médico João Vicente, ele é cardiologista. Bom dia, doutor João Vicente, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar com vocês na Rede Alesp. Doutor, a gente viu aí o caso de um jogador, né, na Europa que simplesmente estava jogando e caiu no chão. Aquele foi um caso de mal súbito. E o que é o mal súbito? Vamos explicar, por favor. Então, esse jogador, ele apresentou o que a gente chama de morte cardíaca súbita, morte súbita cardíaca. É um fenômeno inesperado, abrupto, que ocorre sem qualquer momento que a gente espera que isso vai acontecer. E isso é traumático, porque geralmente ocorre em pacientes jovens que jogam, por exemplo, fazem práticas esportivas, e esse evento súbito, ele é caracterizado como uma morte, né? E essa morte, ela pode ser revertida se for atuada rapidamente. E geralmente ocorre em decorrência de má formação do coração, a cardiopatia hipertrófica, que é uma doença onde acomete o coração fica hipertrófico, ele fica grosso, e essa parede grossa dentro do coração dificulta a passagem do sangue, que o sangue vai ser distribuído para o corpo todo. E quando isso acontece, predispõe à arritmia. Outra condição muito comum é cardiopatia, arritmias congênitas. O indivíduo nasce com arritmia, essa arritmia não se manifesta e pode se manifestar num evento de uma prática esportiva, né, que acontece subitamente. E outra condição é a chamada artéria coronária anômala. A artéria que irriga o coração, ela nasce num local que não deveria nascer. Então, isso é anômalo, não deveria acontecer dessa forma. E essa condição propicia arritmia. E quando acontece a morte súbita cardíaca, o indivíduo tem o que a gente chama perda da consciência, como aconteceu com o jogador. Ele tem uma síncope, ele cai. A gente fala até que é desliga e liga. Ele deu uma desligada e ligou. E, por sorte, ali tinha profissionais que conseguiu praticamente ressuscitá-lo, né? Não sei se esse é o termo, mas é como o senhor colocou, é como se fosse uma pequena morte temporária, uma coisa que pode dar, inclusive, veja, em pessoas saudáveis e jovens, né? Como é que a gente tem que ficar atento, doutor? Quantas vezes tem que se ir a um cardiologista? O senhor falou, tem a questão genética também, né? O que se pode falar nesse sentido de visitar o médico e ficar atento? Então, como isso ela acontece subitamente, não tem como a gente prever. Então, o que deve ser feito é passar por uma avaliação médica cardiológica, onde o médico vai examinar, aferir a pressão, auscultar os batimentos do coração e pedir alguns exames, um eletrocardiograma, um exame de esteira, que é aquele teste ergométrico, e um exame muito importante é o ultrassom do coração, o chamado ecocardiograma. Então, o ecocardiograma mostra se esse paciente tem aquela alteração que é muito comum em morte súbita em pacientes jovens praticantes de esportes, como a gente viu neste jogador. E o ecocardiograma detecta. Agora, existe também a chance de fazer todos esses exames e não detectar. Então, aí é necessário fazer uma avaliação mais precisa, mais minuciosa, principalmente a atletas de alto rendimento, onde o esforço do coração é exigido de uma forma extrema. Então, esses pacientes precisam sim fazer alguns exames mais específicos, mas de uma forma geral, é importante passar no seu médico cardiologista de confiança para fazer os exames mais habituais para detectar problemas que possam desencadear a morte súbita cardíaca. Doutor, o coração está mais ligado a que órgão? Seria o pulmão? O coração ele está ligado, de uma forma geral,
ele é o órgão central, ele que é o responsável por bombear o sangue para o corpo todo. E quando ocorre uma arritmia muito importante, como aconteceu naquele jogador, o coração bate tão rápido que o coração, como bomba muscular, não consegue mandar o sangue para o corpo todo. Então, existe uma conexão muito grande com o cérebro. O cérebro, na hora, detecta que não tem sangue. O coração está tremendo, batendo rápido, numa frequência tão grande que não manda sangue. Então, se tem um órgão que rapidamente sente a falta de sangue, que não vem do coração, e o coração está com um problema, ele está batendo rápido demais, como naquele jogador, em decorrência de uma arritmia, o cérebro sente e imediatamente cai. Você cai, tem o que a gente chama síncope, né? Como a gente pôde ter visto. Então, a relação coração-cérebro é muito importante. Pois é, coração-cérebro. Eu perguntei queria saber sobre o pulmão também, porque esses dias eu vi um vídeo, esse pessoal que faz academia, mas eu esqueci até o nome, é aquele ritmo mais acelerado, e a pessoa, ela tinha um gancho aqui, e ela corria na esteira. Só que ela corria numa velocidade tão grande até uma exaustão completa. Quando a menina não aguentou mais, aquele gancho puxava ela, né? E aí eu fico pensando, né? Você vai ver um jovem vendo isso aí, você vai, ele aguentou. Qual é a importância de quando a gente vai praticar um exercício, a gente passar no cardiologista e se as pessoas com mais idade precisam, para quando começar a fazer um exercício, saber ali moderar? Então, isso que a gente viu no jogador, ele é jovem, né? Uhum. Mas os pacientes, as pessoas que apresentam uma idade maior, né? Acima de 40 anos, acima de 35 anos, essas pessoas, ao praticar uma atividade física, por exemplo, a esteira, e vai aumentando a velocidade da esteira, o consumo de oxigênio pelo coração é muito grande. E, acima de 35 anos, existe a possibilidade do paciente ter lesões obstrutivas nas coronárias. Pode ter uma angina, e esse entupimento nas artérias coronárias também é responsável pela morte súbita cardíaca. Então, não deve fazer atividade física sem fazer uma avaliação, porque existe a chance de ter artérias entupidas. E nesse movimento de atividade física, na esteira, com uma velocidade aumentada, pode desenvolver um infarto, e nesse momento do infarto, a causa principal é a arritmia, e essa arritmia do infarto geralmente costuma ser fatal, onde 50% dos pacientes que têm infarto morrem na primeira hora, a chamada morte súbita cardíaca. Nossa, daí o cuidado, né? A gente primeiro passar no médico, não importa a idade, né? Não vamos fazer exercício. Exercício é maravilhoso, mas desse jeito que o pessoal às vezes força demais, tem que ter um cuidado em qualquer idade. Doutor, quando a gente fala em arritmia, existem vários graus, porque eu vejo pessoas agora, inclusive na questão da vacina, eu tenho um colega que falou, eu tomei porque eu tenho arritmia. O que é? A arritmia é um batimento desregular do coração, mas sempre para mais acelerado ou ele varia? Como é que é exatamente essa arritmia e as suas consequências? Pergunta inteligente. É o seguinte, o coração ele tem um ritmo normal de batidas, de 60 a 100. Quando a frequência cardíaca está abaixo de 60, ele está lento. A gente fala bradicardia. E quando está acima de 100, ele está muito rápido, é taquicardia. E aí, quando acontece a taquicardia ou arritmia, o coração ele perde o ritmo da batida. A batida ela é regular, né? Tum-tá, tum-tá. Então, quando ele perde essa sincronicidade, o ritmo do coração, ele perde esse ritmo. Aí desencadeia uma arritmia. E existem várias arritmias que são benignas. Todos nós temos um pouquinho de arritmia. Só que essa arritmia é benigna. Agora, existe outro tipo de arritmia que elas são sérias, que elas são preocupantes e que elas podem causar a morte súbita. Geralmente, quando acontece um infarto, ele tem o que a gente chama de uma taquicardia ventricular. É uma arritmia onde o coração bate tão rápido que ele não manda sangue para o corpo. Aí o indivíduo tem a síncope e morre. Então, essa arritmia, ela sim é uma arritmia, que a gente chama de arritmia maligna, arritmia grave. E a grande maioria das arritmias
tem a sua forma benigna. Doutor, recentemente teve um colega meu e nosso que teve um ataque cardíaco, e aí eu fui ler sobre e dizia para, salvo engano, colocar AS debaixo da língua. É AS debaixo da língua? É isso, e para que serve isso? Quando você tem, quando alguém tem um infarto, ele tem uma artéria entupida no coração. Certo. Essa artéria entupida no coração tem um coágulo lá dentro, um trombo, uma placa de um coágulo. Aquele coágulo que quando você corta o dedo, corta o braço, forma aquela casquinha, é uma coagulação que aumenta. Isso dentro da artéria ocorre uma alteração muito grande na coagulação, predispondo à formação de coágulos, né? Uma plaqueta que está no sangue gruda na outra, elas se agregam. E aí aumenta o trombo e aumenta a obstrução ao fluxo do sangue na artéria coronária, que leva sangue ao coração, e daí é o infarto. O ácido acetil salicílico, ele evita essa agregação, ele é um antiagregante, ele não deixa que uma plaqueta grude na outra, dificultando a formação do trombo. Consequentemente, diminui a chance dele ter o coágulo naquele momento. Então, se o paciente está tendo infarto, a primeira medida a ser administrada, de fato, é o ácido acetil salicílico, aquele remedinho cor-de-rosinha que até toma, as pessoas sentem um gosto gostoso. Esse remédio é de indicação, sim. Pois é, apesar que eu já li também que o AS, ele tem uma contraindicação quando você, com vários outros remédios, se você tomar AS, cuidado para, como é que vocês médicos dizem, a interação, né, medicamentosa, né? Mas aí, só que o infarto, ele dá alguns sinais, né, doutor? Às vezes a pessoa é fumante, tem umas pontadinhas no coração, já o mal súbito que a gente está tratando aqui, não, né? Como o próprio nome diz, o mal súbito é muito rápido. Agora, doutor, eu me lembro uma vez, eu estava no metrô aqui em São Paulo e vinha um senhor andando, ele estava com uma gravata e ele me pediu ajuda. Quando eu vi, ele estava no chão. Eu me senti tão impotente, porque a única coisa que eu me lembrava é afrouxa a gravata, afrouxa e chamar o bombeiro que demorou, embora tivesse. Nesse sentido, como é que a gente auxilia uma vítima como aquele jogador de um mal súbito, ou se não for um mal súbito, um ataque cardíaco? Dá para ensinar como é que a gente deve agir? Sim, existe um protocolo, né? Existe uma regra que a gente tem que seguir, como naquele jogador. Então, vamos imaginar, aqui, se nós estivéssemos junto naquele jogador, e vamos analisar o que os médicos fizeram de uma forma correta. Quando uma pessoa tem uma queda súbita, né, que é um evento súbito, e cai no seu lado, existe um treinamento que nós médicos fazemos para poder identificar a morte súbita cardíaca, para iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Então, o indivíduo caiu, imagine lá se você estivesse do lado daquele jogador. Você primeiro tem que virar ele, né, com a barriga para cima, né, numa posição que a gente chama ortostática, e aí você pergunta para ele, senhor, você está me ouvindo? Aí ele está em coma ali, ele está em parada cardiorrespiratória, ele não vai responder. Aí você checa a respiração, né, se ele está respirando, e checa o pulso. Aqui, coloca o dedo aqui nas artérias do pescoço, que são as artérias carótidas. E você checou o pulso, não tem pulso. Então, ele está em parada. Aí você olha para o lado e pede ajuda. Chama ajuda para alguém trazer o desfibrilador, que é aquele aparelho que dá o choque. Você olha para o lado, pede ajuda. E aí, nesse momento, você já inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que são as compressões torácicas. E nesse momento, chega mais ajuda, com desfibrilador externo automático. E aí, só que isso tudo, de fato, precisa ter um treinamento, precisa aprender a fazer. Quem nunca fez não sabe nem aonde vai começar. De fato, não é fácil. Só que daí, a partir do momento que você pega esse desfibrilador, coloca no peito do indivíduo em parada e liga o desfibrilador ele é automático, ele fala assim, estou checando o pulso, estou checando o ritmo identificado, afastem-se em todo mundo, isso é automático, o aparelho fala, todo mundo se afasta, aí ele dá um choque. E nesse momento do choque,
que está tendo arritmia, o coração ele é reestabilizado ao ritmo normal. Então, essa é a prática onde deve-se fazer um treinamento para que aprenda a se fazer de uma forma correta. E se não tiver o desfibrilador, aí tem alguma manobra mecânica? Manual? Então, aí não tendo desfibrilador, é só a massagem cardíaca e esperar por ajuda, que é o primeiro passo que você faz ali, né? O segundo passo é pedir ajuda e esperar vir alguém que saiba fazer essa massagem, também te ajudar, e chega com aparelhos específicos, porque aquele paciente ele acabou ressuscitando, né, rapidamente. Mas alguns pacientes não têm essa resposta e precisam ser entubados, entubado, colocar um tubo e ambusar, usar aquele aparelho que você ambusa e mandar ar para o pulmão. Então, aí já é uma outra sequência, mas essa sequência tem que ser esperado essa ajuda chegar. Doutor João Vicente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Vamos cuidar bem do nosso coração, né? A gente vê um evento como esse que aconteceu aí com esse jogador e às vezes esquece. É muito importante estar atento aí que o doutor disse. Olha só, a pandemia causou grandes estragos pelo mundo. Além das muitas vidas que se foram, tem também o grande número de desempregados, especialmente no Brasil. No Parlamento Paulista, o tema tem sido uma das prioridades. O assunto foi pauta no programa Tribuna Virtual da Rede Alesp. Você vai ver agora. Geração de emprego e inovação foram destaques do Tribuna Virtual. O deputado Sérgio Vitor, do Novo, falou sobre o projeto de lei 3819 de 2020, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Com muita frequência, a gente vê ataques aí à livre concorrência, ao livre mercado e regras e burocracias que acabam atrapalhando a inovação, acabam atrapalhando a vida de quem põe a pele em risco para empreender, para gerar emprego e, pior ainda, que também atrapalha a vida do usuário e do cidadão, do consumidor, enfim. E hoje a discussão rápida aqui é sobre o PL 3819 de 2020, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Isso afeta a gente aqui também, obviamente, em São Paulo, como cliente, como usuário, como empreendedor. E esse projeto ele representa um retrocesso muito grande para o transporte rodoviário, para o transporte interestadual no Brasil inteiro. Nos últimos anos, a gente viu nos países desenvolvidos uma desregulamentação desse setor, regras menos burocráticas que fomentam a inovação e que fomentam a forma de transporte de passageiros, e com isso, obviamente, nasceram várias empresas, startups, enfim, inovadoras, e que têm atacado, muitas vezes, o monopólio e o oligopólio de grandes empresários aí, que isso tem causado um desconforto e, com frequência, de novo, volta um projeto de lei que quer atrapalhar, que quer criar mais burocracia, ou, às vezes, mesmo pelas próprias agências reguladoras, como tem sido o caso aqui em São Paulo. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O estado de São Paulo ultrapassou na manhã de ontem a marca de 20 milhões de doses aplicadas das vacinas contra a Covid-19. Segundo o balanço do vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde, atualizado até ao meio-dia e 52 minutos. De acordo com os dados, foram aplicadas 20.717.168 doses, sendo 14.134.178 da primeira dose e 5.982.990 receberam a segunda dose da imunização. De processo civil com o juiz, ele sabe que ele vai para a cadeia. Então, o que está sendo feito? Uma modificação do componente álcool pelo componente sintético, que são as drogas, cocaína, maconha, LSD, êxtase. Então, esse fato do motorista dirigir sobre esse efeito está sendo um modificador do barato que ele queria. Mais ainda, do que importante, que do ponto de vista mental e psicológico, esse motorista continua sem entender a complexidade de uma decisão tão infeliz quanto a segurança dele, a segurança de terceiros, e que o rigor da lei seja aplicado. É isso que a gente precisa a partir de agora. Doutor, eu estou lendo aqui, a partir de 2012, a Lei 12760 veio definir a tolerância zero
para qualquer valor de alcoolemia, identificado, enfim. Isso. Quer dizer que hoje, então, aquela coisa de até 5 miligramas, isso não existe mais? É qualquer valor? Não. Desde 2012, não existe mais esse valor. É alcoolemia 0, 0,1, 1, o que for. Uhum. E, junto a isso, a lei também aprimorou a partir da aceitabilidade de mecanismos não laboratoriais, que é o que eu disse, as provas documentais, fotos, vídeos e a constatação pela autoridade de trânsito de provas e sinais que ele é feito ali na beira da rodovia mesmo. Uhum. Doutor, por que o álcool e também essas substâncias psicoativas, como é que elas agem no cérebro? Porque às vezes a pessoa fica mais confiante, falando, agora é que eu estou bom para dirigir, né? E é justamente o contrário, a percepção dela não é tão boa. Tem uma pessoa passando na faixa de pedestre, talvez ela não veja, né? Como é que isso age no cérebro e até engana a gente, achando que a gente está pronto para dirigir e não está? O primeiro ponto é que o uso abusivo de drogas lícitas, como álcool, ele já está nos mostrando, evidenciando uma pessoa que precisa de ajuda. Então, esse é o principal ponto. A pessoa não está bem psicologicamente, está com algum problema e usa dessa droga lícita, que é o álcool, para, por motivos diversos, obter uma sensação de fuga, ou de prazer, ou de aumento de confiança, enfim. E, a partir do momento, ele se torna um criminoso quando ele entra no veículo. Então, por mais que ele beba, isso é um problema social, mas a gente não pode deixar que o trânsito seja uma via de escape para pessoas que precisam dessa ajuda. Paralelamente, o uso das substâncias psicoativas, que aí já são as drogas, também tem esse mesmo efeito de autoafirmação, de ser aceito em determinados nichos sociais, esconde situações emocionais, psicológicas, psiquiátricas. Então, tudo isso altera o nosso ato de dirigir no momento que, apesar de aumentar a confiança, o nosso tempo de ação, de reação, os reflexos e as decisões rápidas são totalmente prejudicadas. Então, a gente fica exatamente o contrário, é mais vulnerável a colisões, a atropelamentos, a discussões no trânsito, fechamentos, a uma inabilidade de uma convivência harmônica no espaço coletivo, que não no sinal amarelo frear, pelo contrário, ele vai querer avançar esse sinal, às vezes ele acha que está amarelo, está vermelho, ele é atingido lateralmente. Então, isso é importante, não só pelo impacto do motorista, mas pela interferência direta na coletividade, que é manifestado pelos altos números de atendimentos no SUS, principalmente hospitais de urgência e de emergência, e, secundariamente, pelos danos físicos graves e irreversíveis que os acidentes implicam, principalmente em jovens. Uhum. Doutor, o senhor é especialista aí da medicina do tráfego, que é um ramo até um pouco conhecido ou popularmente conhecido do ramo da medicina. Eu queria que o senhor aproveitasse, então, para falar sobre outras questões, que além da droga e do álcool, a pessoa que às vezes está nervosa no trânsito e parece que ela extravasa ali, né? A pessoa passou na frente dela, coisa que naturalmente ela não xingaria, não, parece que extravasa ali, sai uma outra pessoa e aí já sai, já quer brigar, se está armado é um perigo. Por que isso acontece e como evitar? Até a pandemia, essas situações elas eram mais pontuais, em trânsitos, elas tinham algum outro comportamento ou um gatilho que desencadeava esse comportamento abrupto desses condutores. As restrições, o isolamento social, toda a tragédia que a pandemia do coronavírus trouxe no mundo, e não diferente para o Brasil, exacerbou e piorou a saúde física, mental e psicológica dos nossos motoristas. A saúde física, porque aumentou a obesidade, o sedentarismo, a redução de práticas de atividades físicas, isso implica. E a saúde mental e psicológica, na ansiedade, na depressão, nas angústias, no medo de se infectar, no medo de não ter uma vaga de hospital e todas as consequências das políticas públicas às quais nós somos submetidos até o presente momento para reverter esse quadro da pandemia. Então, tudo isso deixa o grau de tolerância do motorista infinitamente menor. Ele acha que naquele momento, dentro de uma célula de automóvel, ele tem que extravasar, é a hora dele se reafirmar, ele entende o carro como uma diversão,
em um meio de tanta restrição, uma forma que ele se locomove, que ele está sozinho, que ele não está no transporte público, ele tende a perder essa noção de sociabilidade, de convivência harmônica. Então, por isso que a gente percebe, a gente vê vários vídeos circulando sobre isso, matérias jornalísticas, sobre o aumento de discussões, agressões, pessoas que utilizam de veículos automotores para suicídio ou para cometer alguma lesão corporal grave a terceiros, o feminicídio, enfim, todos os crimes passionais. Infelizmente, o automóvel tem entrado nessa lista que até então a gente não pertencia. Isso mostra, mais uma vez, a necessidade da avaliação regular por esses motoristas pelo médico especialista, que é o médico do tráfego. Esse médico, ele tem uma formação adicional, ele sabe pegar sinais e sintomas e aplicar para uma direção segura. E, da mesma forma, os motoristas são avaliados por um psicólogo especialista em trânsito. Então, a saúde física, mental e psicológica é avaliada especificamente, e está na lei, por esses dois profissionais. Muito importante, doutor. Se faltou alguma coisa, vocês que são da medicina do tráfego, está valendo, é muito mais abrangente, é toda a medicina que trata de qualquer tipo de locomoção, né? Então, se faltou alguma informação importante, por favor, nos oriente, porque quantos milhões e milhões de brasileiros estão todos os dias aí, né, se transportando, e a segurança no trânsito e esse estado mental que o senhor falou é muito importante. É bom que cada um faça a sua própria avaliação, né? Está nervoso, bebeu, usou algum tipo de drogas, né? Não vá dirigir porque você vai afetar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas e pode ter consequências gravíssimas, como o senhor colocou aí, inclusive penais, né? Sim, oportunidades como essa, que a gente tem um público que está nos assistindo, é preciso que a gente, primeiro, quebre um equívoco. Mas eu não tenho CNH, então essas informações de trânsito são irrelevantes para mim. Primeiro, que é um erro, porque, como eu disse, todos nós somos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito na modalidade de passageiro, de pedestre, de ciclista. Então, nós vamos sair de casa para comprar um pão, eu estou envolvido em um trânsito, então me interessa sim como está o rigor da lei para esses motoristas, como que está a fiscalização no meu município, como que está a sinalização viária, a conservação das nossas vias e mais. Se isso não nos sensibiliza, a gente tem que saber que essa conta é paga por nós através dos impostos, principalmente onde não dá certo, que é na hospitalização prolongada, na reabilitação, na solicitação precoce de um benefício previdenciário por uma invalidez permanente, ao jovem que saiu de casa para fazer uma renda como entregador de aplicativo de delivery, ele sofreu um acidente, atravessou um sinal, perdeu a perna. A vulnerabilidade social dessa família é extrema. Então, é aí que o poder público age. Então, os acidentes de trânsito, eles são implacáveis. Nós temos todas as oportunidades de escolher não beber, de escolher não usar droga, de escolher separar os nossos problemas pessoais da condução veicular e, felizmente, o rigor da lei, nesses 13 anos de lei seca, que vai aprimorar. A gente tem evoluções e estudos que vão buscar outros métodos de mensuração de uso de substâncias psicoativas, pois, às vezes, passam desapercebidas, principalmente quando a pessoa tem uso continuado, ela sabe ludibriar o agente de trânsito, que também não tem essa formação. Então, o drogômetro é uma novidade que brevemente vai estar presente para as polícias e para as autoridades de trânsito, para que a gente possa fiscalizar ainda mais. Então, é agradecer esse espaço, dizer que a população procure se informar, a medicina de tráfego, a psicologia do trânsito tem um compromisso com a preservação de vidas no trânsito. Nós temos estudos, nós temos uma entidade nacional que é a Abramet, a Abrapsit é a Associação de Psicologia. Esse ano, em setembro, temos um Congresso Nacional no Rio, estamos presentes sim, em Brasília, através de comissões de assuntos políticos na Câmara, no Senado, para que o trânsito seja encarado como problema de saúde pública, que é, na verdade. Então, agradeço essa oportunidade e contamos com os agentes públicos, políticos, com a sociedade civil, para que no ano que vem a gente esteja aqui com 14 anos, mas com muito mais avanços. Parabéns pelo trabalho, doutor Alisson Coimbra, diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego. Obrigado pela sua participação aqui no jornal. Bom dia. Muito bem. Olha, assunto importante.
O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, eu já volto já com mais notícias para você.